pagou tudo na cruz do Calvário. Então, nem eu, nem você precisamos pagar absolutamente nada. Também não há necessidade de você ser perfeito, porque nesse mundo não há ninguém perfeito. Ninguém. Todos nós temos, eu não quero chamar de pecado, mas todos nós temos falhas, erros, defeitos. Você que está pelo Instagram, eu coloquei ali, no título está errado, viu? Tira, não é E, tá bom? Vamos orar para iniciar o nosso culto? Vamos acertar isso aqui um pouco. Aí, ó. Toda hora precisa de um acerto, né? Deus querido, Pai Todo-Poderoso, Deus e Pai, único e verdadeiro, nós te exaltamos, nós te glorificamos, adoramos o Senhor, nos juntamos aqui nesta manhã, ou vamos nos juntando nesta manhã para te glorificar e para te adorar, para dizer que Tu és o nosso Deus e Senhor. Recebe-nos como adoradores nesta manhã, perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, perdoa os nossos erros, perdoa porque acertamos tão pouco, às vezes sempre estamos bem intencionados, mas erramos muito. Recebe-nos como adoradores nesta manhã, fala conosco, livra-nos, Senhor, da mentira, livra-nos dos exageros, ajuda-nos a te adorarmos da maneira que o Senhor deixou escrito para nós que o Senhor quer ser adorado, em espírito e em verdade. Que esta adoração seja desta forma. Fala conosco. Assim eu oro por mim e por todos aqueles que estão e estarão conosco, no nome do Cristo Jesus. Amém. Hoje a gente vai abordar um assunto aqui muito discutido, muito, eu não vou dizer polêmico, né? Mas um assunto que se discute muito e que, na verdade, a maioria das pessoas não tem certeza sobre o que acreditam ou sobre o que falam deste assunto é verdadeiro. Nós vamos falar do seguinte, o título, na verdade, é E-Fumar, né? No Instagram está errado, tá? E-Fumar, né? Saiu ali um acento, mas está errado, é E-Fumar. Está certo, está errado, pode, não pode, é pecado, não é pecado.
que a Bíblia fala sobre esse assunto? Eu quero hoje falar com vocês se é ou não correto fumar. O termo é pecado mesmo, né? Assim, não só fumar, outras coisas semelhantes, parecidas. E quero falar trazendo exclusivamente aquilo que a Bíblia fala do assunto, né? Não vou colocar aqui, vou lutar para não colocar aqui absolutamente nada de opinião pessoal. Aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, até porque eu sou um ex-fumante. Então eu vou trazer o que a Bíblia fala, vou me esforçar acima do limite para trazer só o que a Bíblia fala sobre o tabaco, o cigarro. Bom, eu quero dizer para vocês primeiro que a Bíblia não fala diretamente, né, do ato de fumar. Não existe esta ação na Bíblia descrita, fumar. Não tem isso na Bíblia. O que a gente usa para falar deste assunto na verdade, são alguns princípios que se aplicam ao fumar. Mas calma, se acalma. Não comece a tirar conclusão ou conclusões precipitadas. A Bíblia ordena que a gente não permita que os nossos corpos se tornem dominados por coisa nenhuma. Nada deve nos dominar. Nada. O cigarro não deve dominar o corpo de ninguém. Assim como o exercício físico, a diversão, nada deve dominar a pessoa. A pessoa deve dominar tudo, mas não pode ser dominada por nada. Existem pessoas aí que são dominadas pelo exercício físico. Eu gosto de fazer, mas eu não posso me deixar dominar por isso. É isso que está escrito na Bíblia. E se você abrir sua Bíblia, você vai ler isso. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. É exatamente isso que está escrito. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Não foi isso que eu acabei de falar? E ninguém pode negar, e eu, como ex-fumante, afirmo isso para vocês. O fumo, o tabaco, causa vício. Nenhum fumante que não seja mentiroso pode dizer assim: ah, não, eu fumo quando eu quero, eu fumo a hora que eu quero. Olha, se eu quiser parar, eu paro a qualquer hora. Vamos ser sinceros? É mentira. Você não fuma a hora que você quer, porque se bobear, você quer toda hora. Você não para a hora que você quer, porque isso é um vício, isso já está no seu sistema circulatório, já está no seu sangue.
a nicotina, o alcatrão, a pólvora. Você sabia que tem pólvora no cigarro? Tem. Porque a única maneira do cigarro não apagar é a pólvora. É claro que numa quantidade pequena, mas ela tem. A pólvora que mantém o cigarro aceso. Antigamente os cigarros não tinham pólvora e viviam apagando. Hoje um cigarro não apaga. A não ser que você jogue água e tal, mas estou falando, você deixa ali o cigarro assim, de repente ele apaga. Não, isso não acontece. Muito pelo contrário, ele vai sempre queimando, exatamente por causa da pólvora. Então, quando o corpo, isso vai circulando no corpo e chega uma hora que o corpo assimila isso e ele quer isso de novo, ele quer isso mais. E aí é que surge o vício. Se você continuar lendo um pouquinho mais sobre 1 Coríntios, capítulo 6, se você for nos versículos 19 e 20, você vai ler assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, eu não estou falando que fumar é isso ou não é aquilo, hein? Eu estou lutando aqui para trazer o que a Bíblia fala sobre o tabaco, o cigarro. Fumar, todo mundo sabe que faz mal à saúde. Todo mundo sabe. Tanto é que vem escrito lá nas carteiras de cigarro, né? Este produto, olha, não está escrito assim, esse produto pode causar câncer. Leia lá. Está escrito assim, esse produto causa câncer. Está dizendo que causa. O próprio fabricante é obrigado a colocar isso. Que aquilo que ele fabrica causa câncer. Causa problemas nos pulmões e frequentemente causa problema no coração também. Isso todo mundo sabe, isso aí não tem novidade aí, todo mundo sabe. Então, sempre usando a Bíblia como nossa regra de caminhada, e usando aqui 1 Coríntios 6,12, ninguém em sã consciência pode dizer que fumar é benéfico. Não. Fumar é prazeroso? É. Eu não vou ser mentiroso, hipócrita, em dizer que não é. É prazeroso. É gostoso? É. Eu também não vou ser hipócrita e dizer, não, só porque eu parei. É gostoso, é prazeroso. Mas fumar, alguém pode dizer que quem fuma honra a Deus com o seu corpo, como está lá, dizendo que nós devemos fazer em 1 Coríntios 6,20. Pode alguém honestamente
fumar para a glória de Deus? 1 Coríntios 10, 31. É claro que não. Claro que não. Então, o resultado é o seguinte de tudo isso. É difícil. Mas, por favor, não... Eu não sei se você pode ficar até o final ouvindo, né? Se você puder, ótimo, porque você vai entender tudo que eu estou falando agora. Né? Eu não estou acusando ninguém, nem estou apontando, você fala porque você parou, não sei o quê. Não é nada disso. Eu estou dizendo o que a Bíblia fala. Fumar é pecado. Calma. Espera um pouquinho. Deixa eu terminar. A Bíblia diz para a gente que os seguidores de Jesus Cristo não devem fumar. Se você é salvo, se você segue Jesus Cristo, a Bíblia diz que você não deve fumar. Não sou eu. Eu não venho aqui para ficar dando lição de moral. Não é nada disso. Eu estou trazendo o que a Bíblia diz. Calma. Eu sei que até agora ninguém comentou, mas pode ser que daqui a pouquinho alguém comente, né? Fumar não glorifica a Deus. E comer coisa que não é saudável glorifica a Deus? Claro que não. Não mesmo, você está certo. Do mesmo jeito que fumar não glorifica a Deus, você comer coisas que não, ou beber coisas que não são saudáveis, também não glorificam a Deus. A gente fazer coisa que é maléfica para o nosso corpo, de uma maneira geral, não glorifica a Deus. A pessoa, né, bebe, se embriaga constantemente. É claro que isso não glorifica a Deus, é óbvio. Nós estamos falando hoje do tabaco, nós estamos falando do cigarro, mas já falei outras vezes sobre isso e sobre a bebida também. Tem muita gente, por exemplo, e talvez eu seja um deles. Vocês veem que eu sempre começo a programação e tomo um café. E é café mesmo, ó. Deixa eu mostrar, é café. Já acabou aqui, né? Eu entendo que eu não sou viciado em café. Eu gosto do café. Eu tomo agora um cafezinho, vou tomar depois que eu comer alguma coisa. Depois só à noite. Depois que eu janto, como alguma coisa também. Mas não é uma regra. Entende? Mas eu creio que aqueles que são viciados em cafeína, porque tem gente que só funciona mais ou menos assim, né? Depois que toma a primeira xícara de café de manhã. Esse som tá ruim. Entende? Isso também não é correto. Mas usar isso como argumento, por exemplo, não vai facilitar o ato de fumar. Mas tem gente que toma café, não sei o quê, só funciona à base de cafeína. Mas isso não transforma o ato de fumar em correto. Entende?
Não é porque você está usando um outro argumento de quem faz uma outra coisa que vai deixar o seu ato de fumar correto. Não é. O cristão deve, de uma maneira geral, evitar todo tipo de excesso, qualquer tipo de excesso. Eu já falei isso várias vezes aqui. Eu nunca ouvi numa igreja denominacional alguém pregar sobre glutonaria. Nunca ouvi. Eu já preguei várias vezes, mas eu nunca ouvi. E a Bíblia fala claramente do pecado do exagero em comida, exagero em alimento. Aliás, nem sobre o cigarro eu ouvi também. Nunca ouvi ninguém pregar isso numa igreja. Né? Já vi em outros lugares. O que a gente não pode fazer é o seguinte: é ser hipócrita quando a gente condena um pecado de outra pessoa e não condena o pecado de outra. Condenamos de um, não condenamos o pecado da outra. Entende? Ah, fumar é pecado. Ah, mas beber não é. Ah, se fumar é pecado, beber também é. Se fumar é pecado, ser viciado em café, cafeína, Coca-Cola, aí vamos abrir o leque, né? Tem gente que é viciado em Coca-Cola, em chocolate, também é pecado, então. Não adianta a gente querer pesar sobre alguém e minimizar sobre outros casos. Porque tomar Coca-Cola engrandece a Deus, honra a Deus. Encher a cara honra a Deus. Ser viciado em chocolate honra a Deus? Não, é claro que não. Então não adianta só dizer que fumar é pecado. É claro que o assunto hoje aqui é cigarro, né? E eu espero estar sendo claro. Existem outras coisas que também não glorificam a Deus. E as pessoas fazem. Como se aquilo não fosse pecado. Não, pecado é fumar. Mas ser viciado em Coca-Cola não é pecado. Quem falou que não é? Tudo aquilo que te escraviza se transforma em pecado. Qualquer coisa. Pessoa que trabalha demais. Porque eu preciso trabalhar. Eu preciso. Claro que você precisa trabalhar. Mas tudo tem que ter limite. Né? Tem gente que trabalha, chega em casa, continua trabalhando, vai dormir trabalhando. Também é pecado. Também é pecado. Trabalhar demais não é bênção. A gente precisa controlar as coisas. Até porque se você está trabalhando demais, eu estou usando exemplos. Eu acho que você trabalha demais porque falta oração na sua vida. Porque senão você não precisaria trabalhar demais. Então você está se matando por falta de oração. O que vai adiantar eu orar e não sair? Não, eu não estou dizendo para você orar e ficar dormindo em casa. Olha, acabei de falar
equilíbrio, temperança, entendeu? Tem um salmo aqui que eu sou vidrado neste salmo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um instantinho, eu vou achar. Acho que vou, né? Será que eu achei? Pronto, já achei. É o Salmo 5, o verso dele é o 3. Olha, é Davi falando aqui. Ele diz assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Esse fico esperando não é que ele para lá e fica lá esperando Deus resolver os problemas dele. Ele quer dizer o seguinte: eu coloco nas mãos de Deus e vou seguir minha vida. Esse fico esperando é esperando que Deus ajude ele a resolver e seguir a vida. Então, se você está trabalhando demais, é porque você está orando pouco. Você está colocando poucas coisas na mão de Deus e isso faz com que você seja um workaholic, né, que eles falam. Acho que é isso. Sujeito que trabalha que nem doido. Dá uma lidinha aí no Salmo 5, verso 3. A vida é equilíbrio. Um outro argumento que quem fuma, e eu já falei disso aqui, usa muito, é o fato, por exemplo, de que muitos homens de Deus foram fumantes. Eu não sei se você sabe. E muitos homens de Deus, principalmente na América do Norte, fumam. Né? Existiu um pregador famoso, Spurgeon. Ele era fumante. Fumava charuto, se eu não me engano. Agora, ele estava errado em fumar? É claro que estava, é óbvio. Mas ele era homem, como eu sou, como você é. Ele era um homem piedoso, um homem fantástico como professor da palavra de Deus. Claro que era, óbvio. Ninguém nega isso. Mas ele era homem. E isso não quer dizer que tudo que ele fazia honrava a Deus. Porque não é tudo que eu faço que honra a Deus. Não é tudo que você faz que honra a Deus. Então a gente não pode usar esse argumento. Tá cheio de homem de Deus aí lá na América que fuma. Tudo bem, eles são homens também. Você não fuma, mas você faz outras coisas. Porque é fácil ficar apontando o que os outros fazem. Porque aí a gente se livra da culpa, né? Não, aquele sujeito bebe cerveja. Olha, aquele outro lá, ele fuma. Como é que pode ser cristão fumando? Tudo bem, você não bebe cerveja e não fuma, mas tem coisas que você faz que não honram a Deus também. Apontar é a coisa mais fácil desse mundo. Coisa mais fácil. Por exemplo, eu acho que a maioria sabe, eu sempre gostei de futebol, né? Grande parte da minha vida tive envolvido com futebol. E eu acompanho
quando posso pela televisão, sempre que posso, né? Eu gosto até hoje. Eu acompanho esses ex-jogadores que viraram comentarista. Eu acho muito interessante. Porque eles falam o que deve ser feito, mas que eles nunca fizeram. Porque eu me lembro da maioria deles. Eu me lembro da maioria deles, mas eles não faziam. Não faziam isso que eles falam aí. O Neto, por exemplo, o Neto. Todo mundo conhece o Neto, né? Conhecidíssimo aqui de Santo Antônio de Posse, né? Uma revelação. Tô só falando, eu tô só falando como é fácil falar. É isso que eu quero que você entenda. Falar é muito fácil. O Neto hoje, eu gosto dele. Gosto. Não tenho nada contra o Neto, absolutamente nada. Mas se ele tivesse feito, enquanto profissional de futebol, 1/10 do que ele fala hoje, ele teria sido o maior jogador do mundo. Ele não fazia. Não estou criticando, ele sabe disso. Ele sabe. Neto fumava, Neto gostava de pastel com garapa. Tudo que um atleta não pode fazer. Neto sempre foi gordo, os outros sempre correram por ele. É muito fácil vir o Caio aí na Globo falar. O Caio, ele era um atacante que não fazia gol. Hoje é fácil. Falar é fácil. Falar dos outros é mais fácil ainda. O duro é a gente fazer. Então eu estou falando essas coisas, não estou criticando ninguém, eu estou só mostrando como é fácil falar. Hoje, não, porque é isso, porque é aquilo, mas por que você não fez isso? Por que eu fumei anos e anos e anos e anos e anos da minha vida? Por quê? Por que eu não larguei muito antes? Por que até hoje ainda tenho falhas e defeitos? Por quê? Porque eu sou humano. Porque você pode não fazer isso, mas você faz aquilo. Você pode não fazer nem isso, nem aquilo, nem outro, mas tem coisas que você faz que deixa claro que você não é perfeito. Então, quando a gente diz, olha, fumar não engrandece a Deus. É verdade, não engrandece a Deus mesmo. Mas, olha só, quando eu digo, presta atenção agora, por causa disso que eu agora estou chegando no final, já vou acabar. Quando eu falei, olha, ouça até o final, pra você não ficar com raiva de mim, sem ouvir o final. Você quer ficar com raiva? Fique, mas ouça agora o que eu vou falar. Quando eu digo fumar é pecado, assim como a embriaguez, assim como o vício em... Eu estou citando coisas, café, Coca-Cola, aquele sujeito que come, que nem um louco, né? Tudo isso é pecado. Eu não estou afirmando aqui que as pessoas que cometem esses pecados, especificamente o assunto hoje é fumante, é cigarro, né? Eu não estou afirmando que essas pessoas não são salvas. Quem sou eu para dizer que fulano é salvo e Beltrano não é? Quem sou eu? Eu não posso fazer isso. Há muitos verdadeiros crentes em Jesus Cristo que fumam. É isso que eu quero que você entenda. Não é porque o sujeito é crente que ele não tem pecado.
levando em consideração que fumar é pecado. Entendeu como já mudou a abordagem? Eu não vim aqui falar, olha, você que fuma está condenado ao fogo do inferno. Não! Porque para falar isso para você, eu tenho que falar que Spurgeon está no inferno. Ou está no sofrimento. E outros tantos, que bebem e que têm outros defeitos. Não existe ser humano sem defeito. Não existe. Você vê aquele pastor famoso, né? Ou famoso por uma coisa, ou famoso por outras coisas, né? Você acha que ele não tem defeito? Você acha que ele... Não, isso aí é perfeito. Nossa, família é uma maravilha. Ele e a mulher se dão, que é uma coisa maravilhosa. Mentira. Não existe isso. Essas fotos de Instagram, Facebook, essa família feliz não existe. Isso é falso. É a felicidade daquele instante. Porque a felicidade é isso. A felicidade são momentos da vida que nós somos felizes. Na maioria do tempo da nossa vida, a gente está preocupado com alguma coisa. E preocupação nos distancia da felicidade. Então, o que eu estou dizendo para você, eu não estou te incentivando a fumar, a beber, a se encher de cafeína, a se encher de Coca-Cola, a se encher de gordura. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que fumar não impede uma pessoa de ser salva. Porque eu não posso dizer que isto é pecado e isto é pecadão. Isso é pecadinho. Agora, isso aqui é pecadão. Você pode não ter o pecado de fumar, mas você tem outros. Então, para eu dizer que fumar vai levar a pessoa para o inferno, e os outros pecados que eu tenho, eu preciso dizer então que esses vão me levar para o inferno também. Você está entendendo? Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Não é bom, ninguém está dizendo, não, pode fumar. Não, eu estou afirmando categoricamente que fumar não glorifica a Deus. Então, é pecado. É isso que eu estou dizendo. Agora, falar mal dos outros é pecado. Pornografia é pecado. Você acha que não tem homem e mulher de Deus que está envolvido com pornografia? Você acha que não? Mas como é pecado? Nenhum ser humano é perfeito. Por causa disso que Jesus morreu na cruz, para que a gente possa ter os nossos pecados arrependidos e abandonados, perdoados. Exatamente, Edgar. É a luta contra os desejos da carne. Está lá em Gálatas 5. Não está dizendo que a pessoa vai viver entregue aos desejos da carne, né? E vai para o céu. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que antes de você afirmar qualquer coisa, você não pode se esquecer que você tem pecado. Porque fumar, o nosso assunto aqui hoje é cigarro. Fumar não é menos perdoável do que qualquer outro pecado. Você fuma? Peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus. Fala, eu quero abandonar esse vício.
Porque além de ser pecado, está acabando comigo. Porque 1 João capítulo 1, versículo 9, diz que aquele que confessa os seus pecados verdadeiramente, e só Deus sabe se você está confessando verdadeiramente ou não. Eu posso achar, Deus tem certeza se isso é verdadeiro ou não. 1 João 1,9 diz que aquele que confessa os seus pecados e abandona, tem os pecados perdoados. Então você que fuma, você está acabando com a sua vida. Você está acabando com seus pulmões, está acabando com tudo, está acabando com o seu corpo. Além de gastar dinheiro, né? Está caro o cigarro. Até onde eu sei, está caro. Então fumar é um pecado, sim, que deve ser abandonado. E com a ajuda de Deus, eu tenho certeza que você consegue não só fumar, qualquer outro pecado. Você consegue ser perdoado e abandonar. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero glorificar o Senhor por tudo que foi dito aqui, agradecer o Senhor pela tua bondade, pela tua compaixão, misericórdia. Agradecer ao Senhor porque muitos de nós, muitas pessoas que ainda vão ouvir isso, ainda vão ver isso, né? Achavam que não tinha esperança. Como é que eu vou para Jesus? Eu faço isso, eu faço aquilo, mas Jesus é exatamente para perdoar os pecados. Viu? Jesus não é para... Tudo isso que falam não, é para perdoar os pecados, nos libertar das garras do pecado. Continua, Senhor, falando conosco, nos instruindo, nos dando da tua graça, da tua compaixão, da tua misericórdia. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus por todos nós. Amém.